I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gon' show off, I know it's time. I am my bright stone, it look nice. You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look when I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all look 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, Gabriel. Meu nome é Flávia. Eu sou professora aqui na Escola Alice Altran Dourado. Eu leciono há 15 anos na educação pública. Hoje eu estou aqui a convite do Gabriel para falar sobre violência doméstica. É um assunto muito importante, né? E eu aqui, como mulher, como mãe, acho importante que a gente falar um pouquinho sobre esse tema de muita relevância, né? Principalmente devido aí aos altos casos, né, de violência doméstica que a gente encontra aí na nossa sociedade hoje em dia, né, devido a essa cultura machista da qual nós estamos inseridos. Então, falar sobre isso é muito importante para a gente conseguir educar as pessoas e desconstruir, né, alguns padrões enraizados na sociedade machista que a gente convive hoje em dia. A sociedade ela vem mudando, né, é óbvio isso. No entanto, algumas coisas, de tanto estar enraizada, precisam ser faladas e precisam ser desconstruídas. Então, vamos começar, Gabriel. Muito bom. A gente sabe que hoje a mulher acaba sofrendo de uma certa forma muito maior, de acordo com até as pesquisas que a gente já costuma fazer, vai para a escola, para a pesquisa, o número de estatística, o número de mulheres sendo agredidas, sendo assassinadas, sendo estupradas, né, é muito maior, né? É muito grande, né? O Brasil é um dos países que mais mata suas mulheres, né? A gente tem uma estimativa que ela é muito preocupante. A cada 5 minutos, uma mulher ela é agredida aqui no Brasil. Então, é um número muito grande, né, Gabriel? E a gente tem que fazer um recorte, né, que a maior parte das vítimas, elas são mulheres negras de baixa escolaridade, que vivem na região de maior vulnerabilidade, né? Então, por que essas mulheres elas sofrem mais violência, né? Quando a gente faz um recorte social, a gente vê que a população de mulheres negras, elas são maiores do que as de mulheres brancas, vítimas da violência doméstica, pelo fato do racismo, né? Então, a gente está falando de problemas estruturais que estão enraizados na sociedade. Então, tanto o machismo, né, ele junto com a questão do racismo, faz com que essas mulheres elas sejam vítimas, né, em maior proporção. E a baixa escolaridade também é um fator que colabora muito para a violência contra a mulher. Porque quando a mulher ela tem uma baixa escolaridade, muitas vezes ela tem ali um modo, né, para que ela arrume um serviço, fica dificultado. A gente sabe hoje em dia, né, quanto mais estudo a pessoa tiver, ela tem mais chance dentro do mercado de trabalho. E muitas vezes essas mulheres ali, elas têm dificuldade de entrar dentro do mercado de trabalho, ou às vezes um salário que ela sozinha não consegue, né, sustentar a casa. Então ela fica ali refém daquele homem agressor. Então muitas vezes acontece isso. Então esses recortes é bom que a gente justifique, né, que a gente fale um pouquinho sobre eles. E todas as mulheres, né, independente aí de etnia, independente da classe social, é vítima de violência doméstica, né? Mas em maior proporção são as mulheres em vulnerabilidade social e são as mulheres negras. Isso a gente tem que fazer um recorte. É importante que a gente fale sobre isso. A violência, pessoal, ela pode ocorrer em qualquer âmbito,
tá? Então, quando a gente fala de violência doméstica, né, a gente está falando de uma violência que ocorre dentro de casa, que é uma forma mais comum, né, de violência, que até, assim, na minha opinião, eu acho um absurdo, porque quando a mulher ela escolhe uma pessoa para ser o parceiro dela, né, ela confia nessa pessoa. E muitas vezes a violência vai acontecer dentro do seu próprio âmbito. Mas a gente tem que falar também que a violência contra a mulher, ela está dentro da sociedade, né? Então, ela pode acontecer no trabalho. No trabalho é muito comum ter a desigualdade salarial. Hoje em dia vem mudando isso daí, né, devido à luta feminista das mulheres, né? Mas acontece muito ainda uma desigualdade salarial, onde ali o homem e a mulher ocupam, né, a mesma função e recebem salários diferentes. E tem uma outra questão, quando a gente fala em desigualdade social, é a oportunidade de trabalho, que muitas vezes para a mulher, né, é mais difícil ela ter uma promoção no trabalho do que para o homem. Porque o homem, ele tem mais facilidade, ele está um degrau acima da mulher, pelo fato dele, muitas vezes, dele ter uma visão ali dos chefes machistas quanto a isso. Quando a mulher ela é para ser promovida, né, muitas vezes se pensa duas vezes pelo fato dessa mulher poder ser mãe e às vezes não conseguir ir para o serviço devido a esse fator, né, quando o filho fica doente, por exemplo. Então eles preferem promover um homem para ter um cargo superior do que uma mulher. Às vezes a mulher tem mais escolaridade, tem mais experiência, né? Às vezes tem mais capacidade do que o homem, mas o acesso para o homem é melhor. É mais fácil, na verdade, né? E no trabalho também, a mulher pode sofrer muitas vezes, né, um tipo de violência que é muito comum, que é o assédio sexual. Muitas vezes o chefe, ele vai ali, ele coage a mulher, ou às vezes até mesmo os colegas de profissão, faz umas brincadeirinhas de cunho, né, que a gente considera um assédio, e muitas vezes coage a mulher para ela ser promovida, né, relacionando sempre ali a questão do sexo, e isso daí é crime, né, isso é assédio sexual. No casamento, como eu já estava falando, o nosso foco hoje é a violência doméstica. Então, no casamento com a agressão física, né, com as ameaças, com a calúnia, né, o estupro, na sociedade, né, com a coisificação da mulher. A gente usa esse termo, que é a exploração do corpo da mulher pela mídia, né? E muitas vezes o atendimento também desumano nos postos de saúde. Então, a mulher que é vítima de violência, muitas vezes ela não denuncia por quê? Porque ela é conivente com essa violência? Não. Muitas vezes ela não denuncia porque o atendimento que ela tem ali no posto de saúde não é um atendimento humano. Então ela se sente envergonhada, tanto ali no posto de saúde, quanto na hora de prestar queixa, né, para a polícia. Então, pessoal, vou falar um pouquinho aqui, né, sobre o cronômetro da violência das mulheres negras no Brasil, como a gente estava falando, né, o número maior de vítimas de violência é a mulher negra, né. Então, a cada dia, duas mulheres negras são vítimas de feminicídio. O que é o feminicídio? É o crime, né, contra a mulher, é o crime de gênero, é aquele crime onde a mulher é morta simplesmente pelo fato dela ser mulher. A cada hora, duas mulheres negras são estupradas, olha que absurdo. A cada dia, 10 mulheres negras sofrem violência física. A cada semana, 12 mulheres negras são vítimas de violência psicológica ou moral. E 4 mortes de mulheres negras em idade fértil a cada dia. A pergunta agora é o seguinte. Hoje a gente pode ver que o racismo, a desigualdade, o feminicídio, acaba crescendo muito hoje na sociedade. Você acha que isso pode ser considerado um fracasso da humanidade? Eu acredito que, assim, como eu te disse, foi uma construção social, né? Então, a sociedade, ela construiu o machismo, o racismo, né? Que são esses tipos de sistema onde um tem maior poder sobre o outro. E
nessa questão aí, quando a gente fala em fracasso, hoje em dia a gente tem, como foi uma coisa construída, a gente tem que desconstruí-la. E nós estamos lutando para isso, né? Então eu acredito que tem a esperança, porque existe hoje em dia leis, né? A gente tem que falar a lei do feminicídio, por exemplo, né? A lei Maria da Penha, que foi uma lei muito importante. Então eu acredito que a sociedade ela não está fracassando, entendeu? Eu acredito que ela está melhorando. Está evoluindo, sim, eu acredito que sim. E a gente tem que falar disso nas escolas. Então, é importante que a gente faça isso, porque como foi questões construídas socialmente, elas podem ser desconstruídas também. Só que isso tem que ser falado, entendeu? A gente tem que quebrar o machismo, a gente tem que quebrar o racismo, e a gente só consegue isso de forma efetiva através da educação. As leis, elas são importantes, né? Elas são importantes, mas as leis, muitas vezes, elas não trabalham de forma preventiva. Elas não previnem, né? Muitas vezes já aconteceu a violência. Então, a mulher foi vítima da violência. Aí ela foi lá e abriu um boletim de ocorrência, mas aquela violência já ocorreu, né? Muitas vezes ela vai e abre uma medida protetiva. Essa medida não está protegendo ela, não está prevenindo ela, porque muitas vezes o agressor ele se sente ali ameaçado com essa medida protetiva e acaba cometendo um feminicídio. Infelizmente, sim, sabe. Então a gente tem que trabalhar de forma preventiva, na medida que quando a gente fala isso na escola para as crianças, né, a gente começa a desconstruir naquele menino que está ali escutando isso, entendeu? Que muitas vezes já viu acontecer a violência, né, contra ali alguém da família dele, uma tia, seja uma mãe, uma irmã, e acha isso, naturaliza isso, e depois pode fazer isso com a companheira, entendeu? Aí a partir do momento que ele ouve alguém falando que aquilo não é normal, que não é natural, aquilo que a mulher não precisa passar por isso, ele consegue desconstruir isso na cabeça dele, consegue evoluir. Então eu acredito que a sociedade está caminhando nesse rumo. Você acha que hoje a importância da escola para os adolescentes, principalmente, que usam a escola para fugir muitas vezes da sua própria casa, para desconstruir uma vida assim, fora daquilo que ele está convivendo no momento? Você acha que a importância da escola, com as palestras, com essa ajuda emocional, é extremamente importante hoje? É muito importante, né? A gente tem, infelizmente, no sistema público, a gente não tem muito apoio, né? Precisaríamos trabalhar na escola com psicólogo de apoio, né? Trabalhar questões emocionais dos alunos, porque a escola ela reflete a sociedade. E aqui a gente tem uma diversidade grande de alunos, né? A gente tem alunos ali que vivem em locais de vulnerabilidade social, a gente tem alunos que as famílias elas não têm alguma estrutura, né? E muitas vezes esses alunos eles não são acolhidos por falta mesmo de estruturação. Mas hoje em dia a gente vem trabalhando na escola também com vários projetos tentando fazer isso, porque aí fica a cargo dos professores, né? A gente não tem muita estrutura, mas a gente faz o possível para poder, então, trazer profissionais para vir aqui conversar, né? Nos qualificarmos para poder trabalhar com esse jovem, né? Então, algumas disciplinas mesmo na escola que os professores contemplam alguns assuntos que trazem essa polêmica, e isso é muito importante, como eu disse anteriormente, né? A escola ela tem esse papel. O papel da escola ele vai além de ensinar. Vai além de ensinar conteúdo, né? A escola hoje em dia ela não é apenas conteudista, ela é parte, né, social que tem que ser contemplada ali também, né? Ela tem que formar o jovem não apenas ali para o trabalho, não apenas para saber conteúdos que podem cair no vestibular, né, para ele se profissionalizar. Isso também é importante, mas ela tem que formar cidadãos críticos que atuem na sociedade. Isso é o fundamental, esse é o ponto principal da escola, que a gente está trabalhando com pessoas, né? Isso. E tudo começou quando a primeira mulher tomou coragem para colocar frente para denunciar uma violência, que foi a Maria da Penha. E no momento,
a gente sabe que para ir até um hospital, tem muita coisa ali que acontece que às vezes a mulher pode ficar com vergonha de ir lá, de pedir ajuda. E eu sei que é bem complicado até para o psicológico da mulher ir até ela pedir ajuda. É. Mas você acha que a mulher hoje, ela realmente ela precisa de, vamos dizer assim, passar uma vergonha em frente aos policiais que eles fazem de uma certa forma passar vergonha, falar, fazer aquilo com ela? Você acha que ela realmente precisa fazer isso para pedir ajuda? Ó, a ajuda ela é necessária, né? Então a rede de apoio é muito importante. E a mulher, mesmo ela sabendo que ela pode ser ela coagida, a questão da vergonha, né? Ela tem que enfrentar tudo isso, sim, e denunciar. Então a gente até se pergunta muitas vezes, né? Por que as mulheres aguentam tanto tempo uma relação violenta, né? Um dos motivos é justamente esse, pelo fato ali do mau atendimento, né? Que a mulher tem na hora dela prestar ali a vergonha que ela tem perante a sociedade, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, pode ser, Gabriel? Então, pessoal, por que as mulheres muitas vezes aguentam esse ciclo de violência, né? Dentro das próprias casas? Então, isso tem vários fatores que influenciam, né? A mulher ela tem medo de romper uma relação, né? Então ela tem um medo de romper aquela relação e ser assassinada, porque ela não encontra essa rede de apoio que eu falei que é muito importante que ela tenha, né? Então, muitas vezes ela tem o medo de romper essa relação porque ela tem uma dependência emocional, porque ela gosta desse agressor e ela acredita que ele pode mudar, né? Ela procurar ajuda, né? Muitas vezes é vivido como uma vergonha. Então a mulher vai procurar uma ajuda, para ela é como se ela tivesse fracassado. Ela é vítima da violência, mas a mulher se sente como a culpada. Porque muitas vezes o agressor ele faz isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de violência. Então, a violência psicológica muitas vezes causa isso, né, na mulher. Faz com que a mulher ela se sinta culpada de tanto ele falar, ó, você aconteceu isso, mas você procurou por isso. Se você não tivesse feito, não tivesse me irritado, se você não tivesse feito isso, se você tivesse feito do jeito que eu pedi e tal, você não teria sido agredida. E a mulher, então, se sente envergonhada, né, e se sente culpada. Então, a esperança, né, que o companheiro mude de comportamento. Então, às vezes, ela tem a dependência emocional. Isso é típico de todo homem que é agressor. Ele agride a mulher uma vez, ele fala, isso nunca mais vai acontecer, né? Então, isso é uma coisa que é típica. E a mulher, muitas vezes, acredita naquilo. Ela quer dar uma chance, né? Ela conhece a pessoa, ela tá se envolvendo com a pessoa, ela quer dar uma chance pra pessoa, né? A vítima, muitas vezes, ela fica isolada dentro da sua rede de apoio, porque o agressor, né, ele distancia ela dos amigos, distancia ela da família, justamente para que ela perca essa rede de apoio e se sinta sozinha. Então ela fica ali com falta de coragem, né, para denunciar. Então a nossa sociedade, como a gente estava falando, ela está muito despreparada para lidar com esse tipo de violência, né? Então muitas vezes há um despreparo dos profissionais para o atendimento da mulher que é vítima de violência. Isso graças aí aos movimentos sociais, eles vêm mudando, né? Hoje em dia tem ali uma tratamento mais humanizado nos postos de saúde, né? No atendimento policial. Isso tem que realmente acontecer mesmo para que encorajem as mulheres, né? Então, outro fator que faz com que a mulher fique presa ali naquele relacionamento abusivo é as chantagens e ameaças do agressor, né? Então, muitas vezes ele ameaça. Ele chantageia ela, ele ameaça a família dela, os filhos, ele faz chantagem emocional, falando assim, mas se você terminar comigo, eu posso me matar, você vai ficar com aquele sentimento de culpa, né? E tem a questão também que a gente falou no começo, que é a dependência econômica do parceiro violento. Então, muitas vezes a mulher, ela tá ali, trabalha, mas tem um salário só. Ela tem 3 filhos, ela paga aluguel, vamos supor,
né? E a gente sabe que com um salário mínimo, para você manter uma casa com todas as contas em dias, com o mercado, né, com o aluguel, é muito difícil. Então, muitas vezes a mulher fica presa ali porque ela tem a dependência financeira, né, do parceiro violento. Deixar uma relação violenta, pessoal, é um processo lento. A gente nunca pode julgar uma mulher. A gente tem que acolher essa mulher e entender que ela vai ter o seu tempo para ela reconhecer aquilo como uma agressão, né? E para que ela tenha coragem e possa, então, romper esse ciclo de violência. Muito bom. Você acha que esse abuso psicológico que é muito existente no relacionamento, ela pode causar alguma ansiedade, alguma depressão Com certeza. Na mulher? Com certeza. Então, um dos tipos, pessoal, de violência contra a mulher mais comum é, com certeza, a violência psicológica. E a violência psicológica, ela vai agredir todo o emocional da mulher. Então, muitas vezes, a mulher que sofre a violência psicológica, ela entra em depressão, crises de ansiedade, crises de pânico. E depois que ela rompe aquela relação violenta, é muito difícil dela conseguir se relacionar com outra pessoa, confiar em outra pessoa, né? E foi até importante você falar sobre a violência psicológica, é a violência mais comum, e a Lei Maria da Penha, ela contempla. Muitas vezes as mulheres não sabem. Então é importante a gente falar isso. As mulheres acreditam que a Maria da Penha é só para agressão física. Não é, pessoal. A Lei Maria da Penha, ela contempla os 5 tipos de violência, tá? Psicológica, física, a moral, a patrimonial e a sexual. A gente pode falar um pouquinho sobre cada tipo, né? Antes de ir para essa parte, eu queria te perguntar o seguinte, já que a gente falou dessa parte de ansiedade, depressão, é muito comum que com pós-trauma, a mulher com tanta culpa na cabeça, com tanto medo, pode acontecer de ela ter tantos pensamentos suicidas que pode vir a se matar, né? Sim, é muito comum, né? Principalmente quando a mulher ela desenvolve síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico é um excesso de ansiedade que se torna, então, um problema muito sério de saúde. E a mulher, muitas vezes, para se livrar desse pânico, quando ela está em crise, ela comete o suicídio. Muito bom. E vamos fazer uma pergunta aqui para você. Hoje, é considerado a pior violência psicológica, física ou verbal? Então, eu acredito que todo tipo de violência seja muito ruim, né? Nenhuma mulher, ela deve, assim, passar por nenhum tipo de violência. Todas as violências, elas levam a uma destruição da mulher, né? Do emocional da mulher. Mas, sem dúvida, assim, na minha opinião, eu acredito que a violência sexual e a violência física, elas sejam os piores tipos de violência, porque ela vai afetar o psicológico daquela mulher, né? Então, é uma coisa muito difícil, é um trauma muito difícil da pessoa esquecer. Quando ela é vítima de estupro, quando ela é vítima de uma agressão física, é uma coisa muito difícil. Entendi. Vamos agora entender um pouquinho mais sobre a violência psicológica. Muito bem. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os tipos de violência. Então, a violência psicológica, pessoal, ela é qualquer ato que cause dano emocional, que venha diminuir a autoestima da mulher, que venha prejudicar o pleno desenvolvimento pessoal dela, que degrade ou controle comportamentos, ações dessa mulher, né? Causando, então, um constrangimento para ela ali, né? Humilhando, manipulando, causando isolamento dessa mulher, tirando a liberdade dela, né, de pensamento ou ação. Então, muito bem, muitas vezes ali no relacionamento, a mulher, ela se sente com uma falta de liberdade para expressar até mesmo os seus sentimentos. Então, isso que é a violência psicológica. Quando o homem, ele começa, vamos falar de forma prática, quando ali no relacionamento, né, o homem, ele começa a falar para a mulher assim, ó, mas se você largar de mim,
você não vai conseguir mais ninguém, porque você é feia. Então tá ali diminuindo a autoestima dessa mulher, para que essa mulher fique ali realmente, né, com a autoestima baixa e ache que não consegue ninguém melhor do que ele, né? Então, proibir a mulher de sair com os amigos, né? De usar determinados tipos de roupa, né? O ciúme excessivo leva o homem, muitas vezes, a fazer essa violência doméstica, né? A cometer essa violência psicológica. Então, vamos dar alguns exemplos, né, para o pessoal aí, além desses do que eu falei, né? Tem mais um tanto de exemplo aí. Quando a mulher ela é ameaçada de agressão física e não é, de fato, feita a agressão, mas ela sofre a ameaça. Então, de uma certa maneira, ele está ali entrando dentro do psicológico dela, né? Quando a mulher ela é impedida de trabalhar fora, quando ela é impedida de ter amizade, de telefonar, de conversar com outras pessoas, quando ela é acusada de ter amantes quando ela não tem, né? O homem cria uma história na cabeça dele. Quando ela é obrigada a ouvir sobre as aventuras que esse homem teve para poder diminuir ainda mais a autoestima dela, né? Quando ela é proibida de se arrumar, quando ela é proibida de cortar cabelo, de usar a roupa que ela deseja, quando ela é ameaçada, quando ela fala, vou me separar, e o homem ameaça ela de perder a guarda dos filhos, né? Quando ela é ameaçada de morte. E como eu já disse anteriormente, quando o homem também ameaça, quando ele fala que ele vai se suicidar caso essa relação acabe. Bom, a gente viu até agora como que a violência psicológica ela funciona. A violência psicológica é um assunto sério e não importa como ela seja feita. Ela merece a mesma atenção de qualquer outro tipo de violência. Exatamente. E a lei da Maria da Penha, ela contempla esse tipo de violência. Então, a mulher pode denunciar, sim, o parceiro dela antes de ser agredida fisicamente, que é o próximo tipo de violência que a gente vai falar, pelo fato de acontecer essas ameaças. Então, se a mulher juntar as provas, né, de que ela está num relacionamento abusivo, que estar dentro de um relacionamento abusivo é um passo para que esse relacionamento se torne um relacionamento agressivo. Né? Então, a mulher pode denunciar e deve. A violência física, todo mundo já ouviu falar, né? Muito comum na nossa sociedade, infelizmente. Ela é aquele tipo de violência onde a mulher ela vai, então, sofrer uma agressão física, né? Então, ela é quando a mulher sofre empurrões, tapas, pontapés, mordidas, cortes, né? Queimaduras, espancamentos, quando ela é ameaçada com arma, né? Quando ela é trancafiada dentro de casa e ela apanha dentro da própria casa, né? Quando ela é colocada, então, como em situação de perigo, propositalmente, porque o homem causa isso. Então, essa é a violência física. Muito bom. Então, para você, mulher, que sofre qualquer tipo de violência contra a mulher, você não deve se segurar dentro de si mesmo. A insegurança do homem não é uma razão para que você sofra sozinha. Então, além dessa violência física, dessa violência psicológica que acontece durante o casamento ou fora dela, tem a violência moral. Vamos entender um pouquinho sobre ela? Pessoal, a violência moral, né, é quando a moral da mulher é atingida. Então, quando a mulher quando ela é ofendida com calúnias, insultos, difamação, né, quando a gente lança opinião contra a reputação moral daquela mulher, né, com críticas mentirosas, com xingamentos. Então, a gente vê que esse tipo de violência acontece muito, né? Então, quando a pessoa ela tá na sociedade, né, quando ela vai insultar uma mulher, é muito comum que puxe esse insulto para o lado sexual, né? Então, use aí palavras de forma pejorativa, mas sempre puxando para um lado sexual da mulher, né? Até a gente tem um exemplo bem interessante com isso, né? Que é para vocês entenderem, dá para entender perfeitamente como que o machismo é construído na sociedade. Por exemplo, uma briga ali entre homens, e um homem vira para o outro e chama ele de vagabundo, né? Muitas vezes ele está atribuindo ao fato daquele homem vagabundo ele não gostar de trabalhar. Quando um homem chama a mulher de vagabunda, muitas vezes ele está atribuindo a falta de moral que aquela mulher tem perante a sociedade.
Então, isso é um exemplo clássico, né, de como às vezes até as palavras elas são usadas de forma diferente para o homem e para a mulher, com contextos diferentes, né? Muito bom. E hoje, uma das violências aí que a gente ignora muito é a patrimonial. Muita gente nem sabe que é um tipo de violência, né? Então, pessoal, a violência patrimonial é aquele tipo de violência onde o patrimônio da mulher ele é subtraído. Então, quando a mulher ela é casada ali e esse homem ele vem destruir qualquer tipo de patrimônio, né, que essa mulher tenha, até mesmo quando ela não é casada. Por exemplo, teve uma briga, ele jogou o celular dela na parede. Aquilo era um bem dela, ela comprou ele. Então, é um tipo de violência patrimonial. Tá? Quando ele destrói documentos pessoais, muitas vezes a pessoa não sabe disso, né? Quando ela retira ali os bens de valores e direitos e recursos econômicos da mulher. Então, esses dias até estava passando na novela das 9, a novela que está passando agora, um caso que é de violência patrimonial. Aquela novela ela abordou a violência física, né? Do agressor, do marido agredindo a mulher, e a violência patrimonial também, que tinha um marido que ele pegava o salário da mulher. Então isso é um meio de mostrar, porque o homem dominando o dinheiro da mulher, né? Então isso é a violência patrimonial. A Lei Maria da Penha ela também contempla esse tipo de violência. Bom, o que pode acontecer hoje por essa insegurança do homem de achar que ela está traindo, de uma forma também econômica, você acha que é a principal responsabilidade dos dois tentar ir conversar, ou é uma coisa assim que vem criando com o tempo e se começa aquele homem que era um anjo de pessoa no namoro começa a se mostrar aquele monte? Então, eu acredito assim que o homem, quando ele tem traços de violência, né, ele deve procurar um apoio. Porque esse homem aí, muitas vezes, ele foi vítima, né? Ele viu a mãe apanhar, muitas vezes, como a gente falou no começo, né, ele naturaliza aquilo. Então, se ele passou por aquilo, ele naturaliza aquilo. Então, os homens, né, devido ao fato da questão do machismo mesmo, muitas vezes eles não aceitam isso, né? Que eles precisam de ajuda. Então, é necessário, sim, que esse homem busque ajuda, né? E muitas vezes consegue, com a terapia, parar de ser violento. Porque para ele também vai ser ruim isso. A mulher vai denunciar, ele pode ser preso, né? Ele pode, muitas vezes, não conseguir depois ter outro relacionamento, né? A vida dele toda ali ser influenciada por atos violentos. Então, é importante, sim, que o homem busque também desconstruir isso, né? E através da educação, isso é muito importante também, que o homem, ele entenda que não pode, né, agredir a mulher, que ele não deve agredir ela. Essa mentira de que o seguinte, você não vai, se você largar de mim, você não vai encontrar alguém melhor, é considerado uma forma de violência? É violência psicológica. É uma violência psicológica, sim. E é um tipo de violência que muitas vezes ele diminui a autoestima da mulher, porque a mulher pensa, mas por que eu não posso encontrar outra pessoa? Será que eu tô tão feia assim? A mulher começa a se ver como feia, né? Ela aumenta a insegurança dela e ela fala, não, eu vou ficar com ele, então, né? Melhor do que sentir a solidão, porque as mulheres muitas vezes ela tem essa dependência emocional, né? E acredita-se que a felicidade ela não encontra apenas nela, mas ela encontra em conjunto com outra pessoa, né? E por isso ela aceita aquele tipo de violência. Muito bom. E a última violência que existe hoje é a violência sexual, que entra ali o abuso, que entra ali o estupro, né? Então a violência sexual, pessoal, na minha opinião, um dos tipos mais cruéis de violência, né? Então é aquele tipo de violência onde a mulher ela é mantida, né, ou obrigada a participar de uma relação sexual não desejada, mediante a intimação, quando o homem ameaça, coage ela, usa a força física, né, e induz essa mulher, né, a utilizar ali o ato sexual, para ele utilizar o ato sexual, né.
Muito bom. A gente tem algumas estatísticas de qual é os maiores tipos de violências que acontecem aí, que é a estatística de 2012. Então, você pode ter aumentado, mas também pode ter diminuído desse tempo para cá. A gente vai dar uma conferida nessa estatística agora. Então, pessoal, as estatísticas, elas, embora essa venha a ser um quadro lá de 2012, né, se comparado com o Mapa da Violência, que é um documento que o mais atual ele é de 2019, a gente vê que as porcentagens, elas mantêm praticamente as mesmas, né? Então, a violência física é maior, 58%, a violência psicológica, 28%, a violência moral, 2%, os abusos sexuais, 2%. Mas isso, pessoal, é uma estatística que ela vai se materializar em torno das mulheres que denunciaram, entendeu? Então, ela não é um número real, ela não expressa o que realmente está acontecendo na sociedade. É que a violência física, hoje em dia, devido aí à Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, né, é mais comum que as mulheres denunciem esse tipo de violência, né? E a violência, o abuso sexual, é só 2%? É muito maior o número. Só que o abuso sexual, a violência sexual, ela envergonha mais a mulher, né? Ela é uma situação muito difícil, porque muitas vezes a mulher ali, ela é a vítima, ela sofreu estupro, mas muitas vezes ela tem que responder algumas perguntas como, por exemplo, que roupa você estava usando? Que horas eram? Onde você estava? Você estava numa festa? Você saiu da festa? Você ingeriu bebida alcoólica? Né? Constrange a mulher, como se, tipo assim, pela roupa dela, pelo estado de sanidade que ela estava, né? Ela causou aquilo. Né? Então, muitas vezes as pessoas não denunciam a violência sexual, ela não entra com uma porcentagem grande aqui nesses dados, porque não tem denúncia. Se não tem denúncia, a gente não sabe que existe, não é verdade? E a psicológica também, porque eu acredito que seja o que as mulheres mais sofrem. Toda mulher já sofreu um tipo de violência psicológica, né? Em maior ou menor proporção, né? Uma violência moral. Toda mulher sofreu uma violência moral em algum momento da vida dela, né? Mas as mulheres muitas vezes não sabem que isso pode ser denunciado, né? Muitas vezes isso não entra na estatística, né? Porque a mulher também acha que é um tipo de violência que não tem assim tanta importância, né? Não tem tanta gravidade, então para que eu vou denunciar, né? Então não denuncia isso e muitas vezes você vai lá denunciar uma violência psicológica, uma violência moral e realmente não vai para frente, né? Eles julgam que aquilo não é tão importante, então a mulher não denuncia e não entra para os dados, né? Mas a gente tem aí os dados, eles são importantes, que dá para a gente ter uma noção, né? Então, muito bom. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas legislações que protegem a mulher. E depois a gente vai fazer um jogo aqui entre nós dois para definir algumas palavras. Nisso, eu preciso que vocês prestem bastante atenção para que vocês consigam perceber o que vocês podem fazer e o que vocês podem melhorar para que não possa acontecer isso com vocês. Então, vamos aqui para as legislações primeiro. Pessoal, então vamos falar um pouquinho de leis, né? As leis brasileiras, então, que protegem a mulher. Foi muito importante, né, que as mulheres, elas se organizassem em grupos, né, como o movimento feminista, que fez com que as mulheres garantissem alguns direitos, né? E isso daí mobilizou, de uma certa maneira, governantes e pessoas que estão, então, ligados aí à construção dessas leis, né? Os nossos governantes. Então, a gente tem ali, pessoal, a lei que todo mundo conhece, a Lei Maria da Penha, ela é de 2006, né? A Lei 11.340 de 2006, ela cria mecanismos para reprimir a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção. É a que a gente mais ouve falar, né? A Lei Carolina Dickmann. Essa lei, pessoal, a lei de número 12.737 de 2012, ela torna crime a invasão de aparelhos eletrônicos para ter acesso a dados particulares. Então, os chamados
nudes, né? Quando vaza um nude, aquilo vai agredir a moral da mulher perante a sociedade, né? A Carolina Dickman, a atriz, ela foi vítima disso. Então essa lei foi criada justamente, né, quando isso aconteceu, e ela veio a público denunciar e mobilizou, né? Então, para que se criasse essa lei. E essa parte aí da Carolina Dickman, ela pode entrar ali como violência patrimonial, correto? Não patrimonial, porque não destrói o celular dela, né? Ele, no caso, pegou as imagens que estavam dentro do celular dela e espalhou, entendeu? Ela estava num relacionamento abusivo, ele pega o celular dela e manda para poder afetar a moral, né? A gente tem a lei do minuto seguinte, que é a lei de 12.845 de 2013. Ela oferece garantias à vítima de violência sexual, como atendimento imediato pelo SUS, amparo médico, psicológico e social, exames preventivos e informações sobre direitos. Nós temos a lei Joana Maranhão, que é a lei de número 12.650 de 2015, que ela altera o prazo de prescrição de abuso sexual de crianças e adolescentes após a vítima completar 18 anos. O prazo para denúncia ele aumenta para mais 2 anos, né, para 20 anos. A lei do feminicídio, que é a lei mais recente contra a violência da mulher, né, que intitulou, essa lei era muito importante, ela intitula, né, que a morte de mulheres ela é uma morte hedionda. A lei de número 13.104 de 2015, ela prevê o feminicídio como uma circunstância qualificadora de crime de homicídio hediondo, né, ou seja, quando o crime for praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, né, por razões de gênero. Muito bom. Essas leis hoje, por mais que muitas pessoas ignorem elas, de uma certa forma, é sempre bom relembrar essas importantes leis, que protegem a mulher de todas as formas possíveis. Então, para a gente entrar um pouquinho mais a fundo no assunto de definição, a gente vai entrar no jogo de definição. Tudo bem, vamos lá. Bom, a primeira palavra do jogo de definição é crise de ansiedade. Como que você define, como que você acha que a crise de ansiedade afeta as pessoas hoje? Hoje em dia a gente tem aí uma epidemia de ansiedade, né? Então muitas pessoas têm ansiedade e a ansiedade ela é um problema muito grande. Então a ansiedade é quando a pessoa ela não consegue, né, focar em algo porque ela só pensa em algo que pode estar acontecendo. Então aquilo leva a um desespero, né? Hoje em dia a gente vê que muita gente, muita criança, muito jovem mesmo, muitas pessoas adultas, né, por conta da pressão que a sociedade coloca, né, em crise de ansiedade, Muito bom. E entrando um pouquinho nessa fase de violência, a mulher, hoje existe uma violência infantil, que podemos considerar que é o abuso infantil. O que você tem a dizer sobre o abuso? Então, o abuso infantil, né, é uma questão muito delicada quando a gente vai falar sobre ele, né, porque 67% dos atendimentos de saúde, gente, de estupro foram de meninos de 10 a 14 anos. Então, é uma coisa um absurdo, né? É isso, a violência sexual contra crianças. Então, além desse abuso, né, é a questão da pedofilia também. Então, você destrói ali a vida da criança, de uma criança, né? É uma coisa que eu acho, assim, um absurdo, uma das coisas mais terríveis que pode estar acontecendo. Muito bom. Como que você define hoje a mulher? A mulher, ela é um ser, assim, que além de que é como que a gente pode falar, definir mulher? Porque é muito difícil, né? A gente usar palavras assim para definir o que seja mulher. Mas a mulher, ela é dinâmica em tudo, né? Hoje em dia a mulher, ela está ali no trabalho, ela faz com excelência o seu trabalho, ela é dona de casa, ela exerce ali o seu papel de dona de casa com excelência. Então a mulher dá conta de tudo.
né? E muitas vezes ela se sente sobrecarregada, né? Por conta disso, a sociedade não vê isso daí, né? Então, a mulher... E é outra coisa que é muito legal a gente falar também, que a mulher ela tem um dom da vida, né? Então, ela é um ser sagrado. Porque se nós estamos aqui, é porque nós viemos de uma mulher, né? Então, tem isso também que é muito legal, né? A gente analisar, né? Que ela tem o dom de dar a vida. Exatamente. Infância. Infância é o melhor período da vida, né? A criança ela não tem responsabilidade de nada, ela não tem preocupação. Então é um momento onde que eu acredito que a criança ela tem que viver em plenitude, né? Num ambiente saudável, né? Num ambiente longe de violência, né? Porque é uma fase que vai depois trazer para a vida adulta dela muitas lembranças, né? E ela muitas vezes, se for lembranças ruins, vai afetar e traumatizar a vida adulta dessa criança, né? Então, a criança, ela é um ser de paz, ela não tem maldade no coração, né? A maldade a gente constrói quando a gente fica adulto, né? Quando a gente está ali passando por processo de adolescência, mas a criança, ela não tem aquilo, né? Ela tem um coração puro, ela não tem preconceito. Então, se a gente ensina essa criança, ela aprende. E aí isso é importante, a gente falar também sobre violência na educação infantil, né? No Fundamental 1, justamente porque a criança ali, ela está num ambiente de construção, de aprendizado, né, a infância dela, vivendo a plenitude, né, a melhor fase da vida dela. Muito bom. E como que você define hoje o homem? O homem é difícil as definições, né? O homem. É complicado, mas... Não sei como definir assim com palavras, né? O homem, ele é uma pessoa também, né, que está ali dentro de uma sociedade que muitas vezes tem a construção do machismo, né, mas ele também pode tentar desconstruir o machismo. A gente tem que acreditar, né, que os homens, eles também são vítimas desse padrão, né, desse padrão heteronormativo que a gente fala, desse padrão que a gente vive na sociedade que é machista, né? Então, muitas vezes não, ele é vítima, né? Então, o homem, ele também tem quando a gente fala, a professora é feminista, é movimento feminista e tal, é contra homem? Não, não é contra homem. A gente é a favor, né, de uma equidade ali de direitos, né, entre homens e mulheres, e também reconhecer que é importante que os homens participem disso, porque se o homem não tivesse se não houver a desconstrução dele, não adianta nada a gente ficar falando sobre isso, né? Muito bom. Definição de dor. A dor é quando a pessoa ela sente, então, um peso, né, muito grande na sua alma, né? Quando a gente fala assim de dor emocional, né? Então, muitas vezes quando ela sente assim abafada, com um peso, né, muito grande, difícil, né, de lidar com aquilo. Definição de morte. A morte é quando a pessoa ela, né, chega ao fim da vida dela. E a definição de morte, ela é muito assim, pode ser, a minha definição de morte acabou e é uma plenitude, a gente vai adquirir uma plenitude divina, né? Então, quando nossa missão na Terra acabou, a vida nossa acabou aqui e agora a gente tem uma plenitude divina. Definição de entretenimento. Entretenimento é divertição. Divertir. Você entreter, né? Definição de podcast. Podcast é um local onde a gente se sente à vontade para falar sobre assuntos polêmicos, assuntos importantes, né? Entretenimento também. Definição de youtuber. Eu não sei muito bem dessas coisas de atual, não. Eu acredito que o youtuber é aquela pessoa que trabalha, né? No YouTube fazendo vídeos, é isso, né? Definição de livro. De quê? Livro. Livro como que a gente pode dizer?
É liberdade, né? Livro é liberdade. A leitura é muito bom. Definição de filme. Filme... Lazer. A gente sempre assiste um filme pra uma forma de lazer, né? Pra descansar. Ou um filme de romance. Eu não gosto. De choro. Depende do filme, é necessário. Tem alguns filmes que abordam algumas realidades que é importante, que é necessário. Ou um filme de ação. Você quer que eu cito o nome dos filmes? Isso. Então eu volto de novo. Um filme de ação. De ação eu não conheço muito, não. Mas um filme, como você perguntou, assim, que leve ao choro, a gente pode falar O Menino do Pijama Listrado. Muito bom. Eu chorei muito. Uma série. Série 3%. Muito boa. Uma viagem. Viagem pra Machu Picchu. Meu sonho é ir pra lá. Que legal. Bom, agora vamos para um tipo de... forma de falar de uma coisa bem complicada de dizer, que também é uma certa forma polêmica. Preconceito. Preconceito não deveria existir na nossa sociedade, né? Então, é um tipo de violência também, né? E que afeta muitas pessoas. Então, eu acho assim, preconceito, toda forma de preconceito, ela deveria ser combatida, né? Deve ser combatida. E a gente tem que falar mais sobre isso, porque o preconceito, ele é muito triste, é uma coisa muito triste. Racismo. Racismo é um dos tipos de preconceito que eu acredito assim que seja enraizado dentro da nossa sociedade, né, pela condição do negro, como o negro chegou até aqui, né, como ele foi tratado, né, o regime de escravidão, o racismo estrutural. Ele é um tipo de preconceito muito ruim, porque você julgar a pessoa apenas pela cor da pele que a pessoa tem, né? E a gente vê que isso acontece muito. O racismo, ele está presente na nossa sociedade. Não adianta a gente falar que não tem, que não existe. Ele existe sim. Né? E aí a importância do movimento negro, né, na luta, né? Na luta contra esse tipo de preconceito. Não se calar, não falar. Tem leis, né? Hoje em dia tem a injúria racial, tem a lei do racismo. A pessoa tem que denunciar. Se ela se sente, né, que aquilo que ela sofreu é racismo, ela tem que denunciar, não pode se calar. É só quando a gente não se cala, né, que a gente consegue, então, prosperar, né? Muito bom. Hoje a gente pode perceber na Fazenda uma coisa que aconteceu nos últimos dias muito interessante em relação ao preconceito. A gente pode ver uma parte entre raça e cor. Qual que é a diferença de acordo com a ciência em si? Então, de acordo com a ciência, né, a única coisa que vai diferenciar brancos e negros é a quantidade de melanina que tem na pele. É uma proteína que dá coloração à pele. Então, para você ver, essa quantidade. Então, é uma coisa assim, que não deveria segregar as pessoas, né? Separar as pessoas. Vamos agora falar de última coisa do nosso podcast, que é o Hospital de Câncer. Qual que é a definição do Hospital de Câncer para você? É importante, né? O Hospital do Câncer é uma instituição muito importante, né? Para trabalhar essa questão do tratamento das pessoas que são acometidas pelo câncer. Então, a gente tem que ter todo o apoio, né? Ajudar, fazer campanhas para apoiar, né? E é muito importante esse trabalho que eles desenvolvem lá, né? Porque é uma doença tão triste, né? Uma doença que muitas vezes pode ser fatal. Então, o hospital, nossa, os profissionais lá, eles têm todo assim, respeito, porque fazem um trabalho de excelência. Então, muito bom. Hoje a gente agradece a sua companhia, sua parceria. Eu que agradeço. E por você, daí de casa, ter assistido o nosso podcast de hoje.
com a companhia da Flávia, falando um pouquinho sobre cada coisa, sobre violência contra a mulher até o preconceito. Muito obrigado pela sua participação, por você ter assistido até aqui. Já vai deixando o seu like aqui no vídeo. E depois dá uma corridinha lá no Instagram, lá onde a gente vai estar colocando os bastidores daqui do nosso podcast. Tchau, pessoal. Obrigada. Fica com Deus, até mais e tchau, tchau.